Era uma vez, numa cidade bem distante chamada Jerusalém, um homem muito especial chamado Barnabé. Seu nome verdadeiro era José, mas todos o conheciam como Barnabé, que significa filho do encorajamento. E olha, esse apelido combinava muito com ele, porque Barnabé era o tipo de pessoa que sempre ajudava todo mundo e deixava todos animados. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Naquele tempo, a igreja estava só começando, e os seguidores de Jesus eram como uma grande família. Eles se reuniam para orar, cantar, dividir o pão e aprender mais sobre o amor de Deus. Mas nem todos tinham dinheiro ou comida suficiente. Alguns eram pobres e precisavam de ajuda. Barnabé olhava ao redor e via alguns irmãos e irmãs tristes porque não tinham onde morar, nem comida gostosa para comer. Ele sentia um calorzinho no coração e pensava, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar meus amigos. Então Barnabé teve uma ideia muito generosa. Ele tinha um campo, uma grande propriedade, que era algo muito valioso. Era o lugar onde cresciam plantas, frutas e até flores bonitas. Mas Barnabé não pensou duas vezes. Ele vendeu o campo, pegou todo o dinheiro que recebeu e, com um sorriso no rosto, levou até os apóstolos. Imagine só a cena. Barnabé chegando com aquele saco de moedas e dizendo, quero dar tudo isso para ajudar quem está precisando. Ele não ficou com nada para si, não fez isso para se aparecer, nem para ser famoso. Fez porque amava Deus e amava as pessoas, do jeitinho que Jesus ensinou. Os apóstolos ficaram muito felizes com a atitude de Barnabé, e aquele dinheiro foi usado para comprar comida, roupas e tudo o que fosse necessário para quem estava precisando. Graças ao coração bondoso de Barnabé, muitos irmãos e irmãs na igreja puderam sorrir de novo. Assim, Barnabé nos ensina uma coisa muito importante: ser generoso é dividir o que temos com quem precisa. Não importa se é muito ou pouco, o que importa é fazer com amor. E foi assim que Barnabé ficou conhecido como o homem generoso de coração, o amigo que sempre pensava nos outros antes de pensar em si mesmo. Depois de mostrar seu coração generoso, Barnabé viveu uma experiência muito especial, que envolvia um homem chamado Saulo. Agora, crianças, prestem atenção nessa parte, porque é cheia de surpresas. Saulo era conhecido por ser um homem muito temido entre os cristãos. Antes de conhecer Jesus, ele perseguia os seguidores de Cristo, colocava muitos deles na prisão e até queria acabar com a igreja. Por isso, todos tinham muito medo de Saulo. Ele era como um gigante assustador na imaginação das pessoas. Mas um dia, enquanto Saulo estava indo para uma cidade chamada Damasco, algo extraordinário aconteceu. Uma luz muito forte brilhou ao seu redor, tão brilhante que ele até caiu no chão. E então ele ouviu a voz de Jesus, perguntando, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Depois desse encontro, Saulo ficou cego por 3 dias, mas ao ser curado, seu coração mudou completamente. Ele se tornou um novo homem, apaixonado por Jesus e desejando contar a todos sobre o Salvador. Saulo queria agora se juntar aos outros seguidores de Jesus em Jerusalém, mas tinha um grande problema: ninguém confiava nele. Quando Saulo tentou se aproximar dos discípulos, eles ficaram assustados. Uns diziam, será que ele não está fingindo só para nos prender depois? Outros até se escondiam ao ouvir seu nome. Foi aí que Barnabé entrou em ação. Lembram como ele era encorajador? Barnabé não teve medo de Saulo. Ele ouviu o testemunho de Saulo, viu sinceridade em suas palavras e sentiu que Deus realmente havia transformado aquele homem. Com muita coragem, Barnabé pegou Saulo pela mão e o levou até os apóstolos. Imagine a cena: Barnabé entrando na sala, todo sorridente, com Saulo do lado, dizendo, amigos, podem confiar.
Eu ouvi a história dele e vi o quanto mudou. Jesus falou com ele de verdade. Saulo não é mais inimigo, agora ele é nosso irmão. Por causa da confiança e amizade de Barnabé, os apóstolos aceitaram Saulo. Ele pode ficar com eles, aprendendo e também ensinando sobre Jesus. Barnabé não só deu uma chance ao novo convertido, mas mostrou para todos que Deus pode mudar qualquer pessoa, até mesmo quem parecia impossível de mudar. E, sabe, crianças, por causa dessa atitude de Barnabé, Saulo pôde começar sua incrível missão. Ele ficou tão diferente que passou a ser chamado de Paulo e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Barnabé nos ensina, com seu exemplo, que todos merecem uma nova chance. Às vezes, o que uma pessoa precisa é de um amigo que acredita nela de verdade. Depois de ajudar Saulo, Barnabé continuou sendo uma pessoa cheia de alegria e bondade. Ele sempre estava pronto para ajudar, ouvir e animar as pessoas. Por isso, quando algo especial aconteceu na cidade de Antioquia, os apóstolos logo pensaram: quem podemos mandar para lá? Alguém que tenha um coração bom e um sorriso acolhedor. Já sei, vamos chamar Barnabé. Sabe o que estava acontecendo em Antioquia? Muitas pessoas estavam ouvindo falar de Jesus pela primeira vez. A mensagem do amor de Deus estava se espalhando rápido. Homens, mulheres e até crianças estavam aceitando Jesus como Salvador, e a igreja estava crescendo como nunca antes. Era um momento de alegria, mas também de muitos desafios, porque ninguém queria errar ou desanimar. Quando Barnabé chegou a Antioquia, ele logo percebeu como o povo dali era animado, mas também precisava de orientação, carinho e apoio. Ele olhou para cada rostinho, viu a fé sincera brilhando nos olhos deles e o coração de Barnabé se encheu de felicidade. Era como se ele tivesse encontrado uma nova família. Barnabé não perdeu tempo. Ele começou a visitar as casas, conversar com as pessoas, ouvir suas histórias e orar com elas. Ele dizia coisas como: vocês estão indo muito bem, continuem firmes, nunca desistam de seguir Jesus, pois Ele está sempre com vocês. Seu jeito era tão alegre e animado que todos se sentiam renovados por dentro. Quando alguém ficava triste ou com medo, Barnabé estava ali para consolar: não desista, meu amigo. Deus é forte, Ele nunca vai te abandonar. Quando o coração estiver apertado, lembre-se de que Jesus te ama e vai te ajudar a passar por qualquer dificuldade. E, assim, com seu coração bondoso e suas palavras cheias de fé, Barnabé se tornou o grande encorajador dos cristãos de Antioquia. Ele os ajudou a confiar ainda mais em Deus e a não perder a esperança, mesmo quando apareciam problemas. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Por isso, por onde ele passava, mais e mais pessoas iam conhecendo Jesus, e a igreja de Antioquia crescia como uma árvore forte, cheia de frutos. Barnabé foi um verdadeiro exemplo de amigo e conselheiro, mostrando que, com fé e coragem, ninguém precisa caminhar sozinho. Depois de animar e ensinar os cristãos em Antioquia, Barnabé percebeu que ainda havia muita gente pelo mundo que não conhecia o amor de Jesus. O coração dele pulsava forte com o desejo de contar essa maravilhosa notícia para todos. Certa vez, enquanto a igreja de Antioquia estava reunida em oração e jejum, ouvindo a voz de Deus e buscando direção, algo incrível aconteceu. O Espírito Santo falou ao coração dos líderes e disse: separem Barnabé e Saulo, que agora era chamado de Paulo, para o trabalho que eu tenho para eles. Todos ficaram maravilhados e logo oraram juntos, colocando as mãos sobre Barnabé e Paulo para abençoá-los. Foi assim que Barnabé e Paulo se tornaram uma dupla missionária. Eles se prepararam com muita alegria e coragem para uma grande viagem. Imaginem só, dois amigos, com mochilas cheias de esperança, prontos para enfrentar o desconhecido, tudo para compartilhar o amor de Jesus. Eles partiram de navio e foram até uma ilha chamada Chipre. Lá, começaram a falar sobre Jesus nas cidades, nas praças e até nas sinagogas, que eram lugares onde o povo se reunia para ouvir sobre Deus. Algumas pessoas ouviam com atenção e ficavam maravilhadas,
outras faziam perguntas, e algumas até tentavam impedir Barnabé e Paulo de falarem. Mas eles nunca desistiam. Em cada cidade por onde passavam, os dois missionários enfrentavam muitos desafios. Alguns ficavam doentes, outros tinham poucos recursos, às vezes eram perseguidos, mas nada disso fazia Barnabé e Paulo desanimarem. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Deus estava com eles em cada passo da jornada. Barnabé era aquele que sempre incentivava: vamos em frente, Paulo. Deus vai abrir as portas. Há muitas pessoas esperando para ouvir sobre Jesus. E Paulo também animava Barnabé: com você ao meu lado, Barnabé, somos mais fortes. Juntos, levaremos esperança a muitos corações. Por onde passavam, eles faziam novos amigos, curavam os doentes, ensinavam crianças, falavam para famílias inteiras e plantavam sementes de fé em muitos corações. A cada novo lugar, nascia uma pequena igreja, cheia de alegria e gratidão. Barnabé e Paulo mostraram que quando caminhamos juntos, apoiando uns aos outros e obedecendo a Deus, grandes milagres acontecem. A amizade deles era como uma ponte de amor, levando a mensagem de Jesus por todo o mundo. E assim, a dupla Barnabé e Paulo ficou conhecida como grandes missionários, exemplos de coragem, união e fé, deixando marcas de amor por onde passaram. Barnabé e Paulo continuaram viajando por muitos lugares, falando sobre Jesus e vendo coisas maravilhosas acontecerem. Mas, como toda boa história, também chegaram momentos difíceis. Certo dia, Paulo disse a Barnabé: amigo, vamos voltar a visitar todas as cidades onde já contamos sobre Jesus. Quero saber como estão nossos irmãos e irmãs da fé. Barnabé ficou muito feliz com a ideia. Mas, então, ele fez um pedido especial: Paulo, que tal levarmos João Marcos com a gente? Desta vez, João Marcos era um jovem que já tinha viajado com Barnabé e Paulo antes, mas, em uma das viagens, ele ficou com medo, sentiu saudade de casa e voltou no meio do caminho. Isso deixou Paulo muito triste, porque ele queria alguém corajoso ao seu lado. Quando Barnabé sugeriu levar João Marcos de novo, Paulo foi bem firme: eu não acho uma boa ideia. João Marcos nos deixou na última viagem. Acho que ele não está pronto para esse desafio. Barnabé olhou para João Marcos, que estava ali, ouvindo tudo com o coração apertado, desejando mais uma chance. Barnabé então pensou: eu já vi muita gente mudar, inclusive Saulo, que agora é Paulo. Se ninguém tivesse acreditado nele, ele não estaria aqui conosco. Por que eu não posso acreditar também em João Marcos? Com um sorriso bondoso, Barnabé falou para Paulo: Paulo, todos podem errar. Às vezes, o que uma pessoa mais precisa é de alguém que acredite nela. Eu confio que João Marcos pode sim aprender e crescer nessa viagem. Os dois amigos conversaram bastante, mas não chegaram a um acordo. Então, tomaram uma decisão. Paulo seguiria para um lado, levando consigo outro amigo chamado Silas. E Barnabé pegaria João Marcos pela mão e partiria para outro caminho. Barnabé não desistiu de João Marcos. Ele acreditou, cuidou e ensinou o jovem, mostrando que todos merecem uma segunda chance. E sabe o que aconteceu? João Marcos aprendeu, amadureceu e, mais tarde, se tornou um grande servo de Deus. Ele até escreveu um dos evangelhos que está na Bíblia, o Evangelho de Marcos. Barnabé nos ensina que nunca devemos desistir das pessoas, mesmo quando elas erram. Todos podem aprender, crescer e se tornar alguém melhor, se tiverem alguém ao lado para dar apoio, amor e uma nova chance. Assim, Barnabé mostrou mais uma vez que seu coração era cheio de bondade, generosidade e fé nas pessoas, ajudando, animando e mostrando o verdadeiro amor de Jesus. Certa vez, enquanto a igreja de Antioquia estava reunida em oração e jejum, ouvindo a voz de Deus e buscando direção, algo incrível aconteceu. O Espírito Santo falou ao coração dos líderes e disse: separem Barnabé e Saulo, que agora era chamado de Paulo, para o trabalho que eu tenho para eles. Todos ficaram maravilhados e logo oraram juntos, colocando as mãos sobre Barnabé e Paulo para abençoá-los.